Coloquem aí teoria do órgão. Para começar a explicar a teoria do órgão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar as características e a gente vai explicar porque é muito fácil. Coloquem assim, características. Primeira coisa, antes de colocar as características, olha só. Tá vendo que eu coloquei teoria do órgão? A teoria do órgão, existem 3 teorias. Existe a teoria do mandato, existe a teoria da representação e existe a teoria do órgão. Essas outras 2 que eu falei não valem. A única que vale para a gente saber o que é órgão público, para a gente entender o que é órgão público, a teoria adotada pela Constituição Federal e pelos doutrinadores em geral, não tem briga, é chamada teoria do órgão. Então fala para mim, o que determina o que é o órgão público é a teoria do órgão. Dentre as teorias abaixo descritas, é correto afirmar que a Constituição Federal adotou a seguinte, 2 pontos. Teoria do mandato, teoria da representação, teoria do órgão. Teoria do órgão. Constituição Federal de 88, artigo 37. Em sequência, não tem problema. Características principais do órgão, que vocês têm que saber. Anotem aí. Órgão público não tem patrimônio próprio. Primeira característica. Não tem patrimônio próprio. Não tem patrimônio próprio. Não tem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Ou seja, não é pessoa. Terceira, é classificado como feixe, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, despersonalizado. Ou seja, se ela não tem personalidade jurídica, se ela não é pessoa, nada mais do que um feixe despersonalizado. Não é pessoa. E terceiro, coloquem assim. Os agentes que trabalham no órgão, trabalham em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Vocês vão entender tudo, fica tranquilo. A que estão ligados. Ligado, né? Beleza. Olha pra cá. Não sou maluco, apesar de parecer. Não inventei isso aqui. Quem inventou foi o professor. Inventou não, né? Quem trouxe essa teoria mais forte foi o professor Edi Lopes Meirelles. A teoria do órgão hoje funciona da seguinte forma, meu povão. Isso aqui é a teoria do órgão. A cabeça torta não dá, né? Olha só. Não vai vir com aquela pergunta semi-idiota, né? Ah, Evandro, mas braço não é órgão. Esquece, amigo. Para o fins do entendimento, você vai dizer que os braços e as pernas desse bonequinho aqui são classificados como órgãos públicos. E eles não comandam nada. Você sabe por quê? Quem comanda as ações do seu corpo? São os órgãos ou a sua cabeça, ou o seu cérebro? O cérebro, né? Só tem um órgão que não te aceita. Quando você manda ele fazer, ele não faz. Quando você manda ele não fazer, ele faz. Mas isso não é para todas as pessoas. E também não botei esse órgão aqui. Vamos só os braços e as pernas. Se eu levanto o braço é porque a cabeça mandou. Se eu abaixo o braço é porque a cabeça mandou. Se eu ando para lá e para cá é porque a cabeça mandou. O órgão público é a mesma coisa. Quem é a cabeça, Evandro? A cabeça nada mais é do que a pessoa jurídica. Evandro, quem é a pessoa jurídica? Amigo, a pessoa jurídica, ela é ou a União, ou os estados, ou o DF, ou os municípios. A administração indireta também pode ter órgão, mas não interessa pra gente agora. União, estado, DF e município. Mas vamos fazer o seguinte, vamos estreitar isso aqui e vamos trabalhar essa pessoa jurídica como sendo a União. Ou seja, a nossa cabeça, esse cabeção aqui, é a União. Vai ser a pessoa jurídica que você está ligada. Evandro, dá um exemplo de órgão público. Vou. TRT. Vamos botar em sequência os concursos que vocês vão fazer esse ano? TRT é um órgão. TRE é outro órgão. MPU é outro órgão. Será que saiu outro concurso bom esse ano? Hein? INSS.
Só que a gente não pode botar o INSS aqui nessa sequência, porque eu estou tratando da União. O INSS, ele é órgão público, o INSS? Ele é órgão público? INSS é órgão público? Pelo amor de Deus, INSS é órgão público? Não me mata de vergonha, meu filho. Ele é o quê? Uma autarquia. Calma, vamos com calma. Vamos que vocês façam o que eu faço, Josemar. Passa pra agente penitenciário federal. Ah, Evandro, é muito feio o nome. Mas não vamos botar isso aqui não, que não tem nada. Não, tem sim. Esse é federal. Vou tratar das 3 esferas. Agora, é complexo, Evandro? Não, não é complexo. Entenda o seguinte. Dentro da União, que é uma pessoa jurídica de direito público, você ainda tem a União, mas você tem 3 historinhas ali dentro. Você tem uma perninha que pode ser o poder executivo da União. Você pode ter outra perninha, que é o poder judiciário da União. Você pode ter outra perninha ainda, que é quem? Poder legislativo. Legislativo. Pergunto para você, você vai fazer concurso para qual poder? Poder judiciário. Você vai estar dentro do poder judiciário da União. O TRT, negão, nada mais é do que o quê? Um Tribunal Regional do Trabalho. Será que o Tribunal Regional do Trabalho pode ser classificado como órgão público? Pode ou não pode? Pode, Juarez? Pode, lógico que tem que ser. Quer um exemplo? Quando você tiver o Tribunal Regional do Trabalho, quando você tiver a Polícia Rodoviária Federal, ou quando você tiver a Polícia Federal trabalhando em nome da administração, vai ser considerada administração pública direta? Vai, tanto que vocês estão regidos pela 8.112,90. Mas para ficar mais claro, para ficar mais bonita a explicação, eu sei que está vinculada a vocês aqui, mas eu vou tirar porque o entendimento é bem mais fácil. Coloquem assim, Departamento de Polícia Federal ligado à União, porque a gente vai trabalhar mais especificamente do Poder Executivo. Ah, Evandro, mas eu estou fazendo concurso para o Poder Judiciário. Não interessa, negão. A sua banca, ela não está nem aí. Elas vão pelo que é a tendência maior da doutrina, o que é mais fácil de lidar. Então a gente vai tratar agora, na teoria do órgão, a pessoa jurídica da União dentro do Poder Executivo, que é mais fácil. Vamos trabalhar o Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Fica mais fácil a gente trabalhar assim, que o entendimento de vocês vai ser mais fácil e vocês não vão fritar a cabeça. Se você passar para a Polícia Federal, por exemplo, você vai estar dirigindo um carro da Polícia Federal, eu pergunto, aquele carro é do Departamento de Polícia Federal ou aquele carro eu digo que é da União? Sabe por que eu digo que é da União? Imagina eu nessa figura aqui. Eu sou a pessoa jurídica, eu tenho personalidade jurídica. Eu tenho um braço que pode ser classificado como órgão e eu tenho um relógio nesse braço. Eu pergunto, o relógio pertence ao meu braço ou o relógio pertence à minha cabeça que determina as ações? A cabeça. A mesma coisa funciona com a teoria do órgão. Órgão público não tem patrimônio próprio, ou seja, todo aquele mobiliário, aquelas viaturas que você vê dentro de um órgão público, nada pertence a ele, tudo pertence à União. Porque a única coisa que o órgão faz é trabalhar em nome da União. Também não tem personalidade jurídica, ou seja, órgão público não é pessoa. Você não pode dizer, o Departamento de Polícia Federal é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Órgão público não é pessoa. É um feixe despersonalizado, imputação da pessoa jurídica que está ligado. Olha só, esse aqui é um pouco mais complicado. Fiz uma zoeira aqui, né? Pensa comigo, se o órgão não é nada e você tem um agente trabalhando dentro do órgão, agora a gente pode trabalhar o TRT. Vamos trabalhar o TRT que fica mais bonito, vocês gostam de ouvir o órgão que vocês vão entrar. Se vocês estão no TRT, vocês estão dentro de uma pessoa jurídica de direito público que pertence a qual poder? Executivo, Legislativo ou Judiciário? Judiciário. Aí imagine a seguinte situação, você é um agente. Você é um agente, Evandro? Sim, você vai ser um agente público. Pergunto, mesmo que você não esteja estudando, na 8.112 você vai ser nomeado, empossado e vai entrar em exercício. Se você vai ser nomeado, empossado em exercício, você está numa norma de direito público, que é a 8.112 que eu coloquei ali. Se você está numa norma de direito público, você entrou num regime jurídico de direito público. No direito público. Então você está com a prerrogativa e a indisponibilidade do interesse público.